Olá, povo do terceiro ano do ensino médio. Então a gente vai para a primeira aula, né, desse módulo 1, retomando os nossos conteúdos quando começou a pandemia e o isolamento social. Né? Então a gente estava vendo história contemporânea, essa transição do século XIX para o século XX, focando no imperialismo econômico europeu, e na formação de ideologias nacionalistas, né, na Europa, o que vai terminar desencadeando um processo de conflito irreversível, que seria a Primeira Guerra Mundial e logo mais a Segunda Guerra Mundial. Então, o imperialismo, como a gente estava vendo, ele vem impulsionado por um processo acelerado, né, da Revolução Industrial, onde ela chega num patamar financeiro de grande propulsão de investimentos, né, na economia industrial, né, de grande produção, da superprodução. Então a Europa começa a explorar não só novos fornecedores de matéria-prima, mas novos mercados. Né? Essa é a diferença do colonialismo que a gente viu lá no segundo ano, nas grandes navegações, né? O início da globalização, quando os reinos da Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra vão atrás das matérias-primas para suprir aquela necessidade do mercantilismo, sendo que agora a gente está falando em capitalismo industrial, fábrica. Então são outras sociedades urbanizadas. Né? Então, o final do século XIX é um momento tenso, né? Onde esses estados, essas formações, essas instituições nacionais, né? Esses países começam a estender suas garras sobre essas áreas mais isoladas do planeta, né? Como a África, a Ásia, a Oceania, a América Central. Né? Então, os Estados Unidos cumprem o papel dele aqui na América e a Europa na Ásia e na África, né? Com a partilha desses territórios. Então, é um processo que extrapola a esfera socioeconômica e provoca um estrangulamento desse processo colonial. Né? A colonialidade, nesse momento, na África, ela vai se dar de forma muito violenta, né? Muito impulsionada por ideologias de eugenia, né? de darwinismo social, né? De pureza racial, que mais tarde a gente vai ver que vai se transformar nessas ideologias fascistas, nazistas, né? Totalitaristas, que vão comandar, né? O desenrolar da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, a Europa se prepara para interiormente se disputar esses territórios. Né? Então, não é que a gente olha o mapa da África, por exemplo, né? A gente vê as divisões geopolíticas da África bem simétricas, né? Mostrando que houve de fato uma divisão racional ali, politicamente falando. Né? O lado oriental ficou com a França, o lado ocidental com a Inglaterra, basicamente. Quem não agaranhou um pedacinho de terra no século XV, XVI, pegou um pedacinho agora, como a Holanda, a Itália, a Bélgica, que não existiam também, né, como estados. Então, nesse processo, vai haver uma grande corrida, né, para explorar essas sociedades, né, essas localidades que existiam em si mesmas enquanto sociedades, etnias, povos, culturas. Né? Então, independentemente dos projetos imperialistas, nacionalistas, os povos indígenas da América Central tinham a sua realidade, né, de conexão com a terra, de organização social, política deles próprios, identitárias. E esses países vão chegando, desmantelando, controlando. Né? Então, o imperialismo, a própria etimologia do conceito, né, é imperativa. Né? O imperialismo chega e impera, ele domina, ele controla. A gente vê várias
graduações, né, desse controle econômico, como, por exemplo, no caso da África, chega a ser sufocante, né, total, né, controla socialmente, economicamente, culturalmente, né, impõe a língua deles àquelas sociedades. E quando a gente vê no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esses estados se entendendo como estados nacionais, ganhando a sua independência, né, desse processo colonizador contemporâneo, tudo vem à tona, né? Tudo que foi semeado, né, ao longo desse processo impositor, genocida, vem à tona como um antiveneno, né? Então, os movimentos de independência da África, de descolonização africana, eles vêm embutidos de um pan-africanismo muito forte, de um sentimento de identidade africana muito forte, né? Ainda que cada estado nacional vivencia no seu processo histórico de formação momentos de inflagem, né, desses sentimentos patrióticos, nacionalistas, como também de retração, né, de força popular, de movimento republicano, democrático, né, num momento ou outro da história desses lugares, né, desses países. Então, o imperialismo, a gente tem que entender a Primeira Guerra Mundial como uma disputa acirrada pelo controle dessas áreas mais isoladas que continuaram levando suas existências de dependência, né, colonial já em contato, né, com essas sociedades europeias, ou os Estados Unidos, por exemplo, como exemplo. O México estava ali do lado desde o início, né, dos Estados Unidos, os povos indígenas mexicanos, né. Então, esse momento mesmo nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai engolir os territórios mexicanos, né? Texas, o Arizona, o Colorado, né? Tudo isso vai ser abocanhado por esse controle do oeste norte-americano, né? A interiorização, de fato, do povoamento norte-americano branco que falava inglês, né? Então, os povos indígenas vão ser confrontados, né, assim. Ou eles aceitavam a integração, ou eles eram dizimados, né? Então, o genocídio que tinha em sua bandeira, né, a América para os americanos, e os povos indígenas não faziam parte daquele projeto, nem os escravos negros do sul dos Estados Unidos, né? Então, essa transição histórica, ela é cheia de marcas, né, assim. O Brasil, por exemplo, vivia ainda até 88. A gente teve um sistema escravocrata, né, como lei instituída no nosso país. E quando você pega documentos, por exemplo, de Tamandaré, de Rio Formoso, aqui de Pernambuco, no final do século XIX, e você vê ainda quilombos acontecendo, né, os escravos fugindo e formando quilombos nessas áreas, que você contextualiza o Brasil nesse aspecto, né? Ainda um pouco distante dessa expansão industrial, servindo a industrialização inglesa, né? O Brasil nessa época está na mão da Inglaterra, né? A Inglaterra era a China de hoje, né? Para algumas localidades que tem essa dependência econômica, né? Então, no próximo módulo a gente vai ver esse processo de explosão da Primeira Guerra Mundial e a gente continua adiante, tá? Ok?